Então, galera, voltamos aqui, temos o HTML, o CSS e agora devemos fazer o JavaScript, o centro do nosso código. Beleza? A gente terminou de fazer o CSS e ficou bem assim, bem bonito, mas agora vamos pro centro do código, o JavaScript. Vamos começar aqui criando algumas variáveis que no princípio não vão fazer sentido, mas eu vou explicando com o decorrer do tempo. Essa variável vai mudar, igual a false. Ela vai ser true quando o número que você digitar voltar para zero. Vocês vão entender. Variável count, variável valor, variável histórico, que vai ser um array. Essa variável vai servir para salvar o histórico. E também temos a variável memória, que vai ser um array também, que vai também servir para salvar a memória, né? Temos a FE igual a false, que é quando ele apertar esse botão FE, a hype, que vai ser igual a false, e a dag, que vai ser igual a... Essas daqui são para mudar esses três botões aqui de cima. Beleza? Temos as variáveis e após isso... Vamos começar aqui fazendo a função de números. A gente vai fazer essa função por meio do jQuery, né? A gente vai pegar o document, é o documento, .on, quando ele tiver um clique. Mas este clique vai ser da div com a classe números. Números. Beleza? Quando ele receber esse clique, ele vai executar uma função que vai fazer o quê? O que essa função vai fazer? Ela vai, se o valor, que eu já vou definir ele, vamos criar uma função aqui para carregar esse valor. Vamos lá? Qual que vai ser o nome dessa função? Ela vai executar toda vez para carregar o valor do... Ele vai pegar o valor que está aqui em cima. Essa função carrega vai ser encarregada disso. O que ela vai fazer? Essa função carrega. Ela vai pegar o valor, que é o daqui de cima, que foi declarada como global, vai ser igual a div com a classe valor, .text, que vai ser o texto dessa div. E a gente coloca aqui enquanto valor include. Não, a gente não precisa colocar isso, não. A gente só coloca um valor .replace. Valor é igual a valor .replace. Ele vai trocar a vírgula por ponto. Por que isso? Porque na hora de exibir, a gente vai exibir a vírgula. Mas na hora de mostrar, a gente vai mostrar. Na hora de fazer o código, a gente vai fazer o código com ponto. Beleza? Só que aí a gente precisa mexer em uma coisa mais assim de código.
não tem essa calculadora, quando a gente digita, ela fica escurinha. E pra ficar assim, quando a gente digitar, eu vou fazer um truque aqui. Eu vou pegar este elemento, .css, a cor de fundo, e trocar ela para um RGB 192, 192 e 192. Então, toda vez que alguém clicar, em teoria, é porque aqui não está carregando a função carrega, né? Vamos lá, vamos ver se a gente pegou o jQuery. Vamos ver se está dando algum erro com F12. Document, já descobrimos o erro. Não é document com 2 U, é só um U. Vamos ver se tem algo mais. Não. Ele vai mudar. Então, galera, eu vou mudar um pouco aqui. Eu vou colocar para toda vez que executar um clique em alguma div com a classe call, ele fazer essa função aqui. Que ele vai pegar, vai dar o valor e vai mudar a cor. Então, vocês percebem que ele está mudando a cor toda vez que ele muda. A gente não vai precisar dessa função carrega. Então, ele vai mudar a cor toda vez. A gente precisa voltar isso depois de um tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Para voltar depois de um tempo. A gente vai criar um setTimeout, que vai ser uma função, e essa função vai fazer, você me pergunta, ela vai pegar todas as divs de call.css e vai mudar o background color para um RGB 240, 240, 240. Só que, se vocês lembram, temos a div dos números, que tem uma cor diferente. Então, ele também vai pegar a div números.css e vai trocar a cor de fundo para um RGB, só que 250, 250 e 250. Ok? Só que esse timeout vai ter uma duração de 100 milésimos de segundo, ou seja, 0,1 segundo. A gente precisa ainda definir algumas outras coisas, como por exemplo, o ponto .call, quando ele estiver hover, e quando estiver por cima, vai ter uma função que vai transformar esse dis.css uma cor de fundo. Isso vai fazer quando o mouse estiver passar por cima, background color mudar. RGB para 216, 216, 216. Beleza? E depois, quando o mouse estiver fora dele, ele vai executar uma função que vai fazer a mesma coisa, só que ele vai voltar
para 240. Mas lembrem que a gente tem duas. A gente tem também o números. Que o números vai ser um pouco diferente. Ponto. Números. A gente vai voltar para 216, mas aí vai ser 250 quando voltar. Só isso de diferença. Ok? Então já temos a função de toda vez que a gente apertar em alguma div com class row. Ele vai trocar e vai fazer. Vamos colocar essa função, o nome dela, de atualiza. Porque a gente vai usar em outras... assim, em outras vezes, em outras horas. Tudo certo? Então vamos partir aqui para os números. Então vamos lá. Toda vez que alguém clicar nos números, ele vai verificar se o valor ponto length. Só que nós temos um problema. For menor que 15. Ele tem que executar isso primeiro antes disso. Então a gente tem que rodar a função atualiza. Beleza? Então tornaria meio desnecessário essa parte aqui. Então a gente roda a função atualiza. E se for menor que 60, o que a gente vai fazer? Você me pergunta. A gente vai trocar o HTML da div valor. Ponto HTML. Aí a gente vai fazer um if reduzido aqui. Se o valor for igual a 0, ele vai mudar ou vai mudar igual a true. O que vai acontecer? Ele vai pegar o this, que é a tecla que ele apertou, o número que ele apertou, ponto text, ponto true. Então, se o valor for igual a 0, ó, por exemplo, o valor aqui, igual a 0. Ele apertou, o 0 sumiu. Então ele vai pegar apenas o valor que tiver numa dessas desses botões aqui, vamos dizer assim. E se ele não tiver, se ele não for igual a 0, o que ele vai fazer? Ele vai, vamos lá, vai ser igual ao valor, que é o que a gente já tem, mais o this.text, que é o texto do botão que ele apertou, ponto trim. Esse trim é para tirar os espaços em branco. E vai dar um replace no ponto por uma vírgula. Todo ponto que tiver, ele vai trocar por uma vírgula. Como só vai ter um ponto, né? Então ele vai trocar por a vírgula. E aí a gente coloca um vai mudar igual a false. Vocês vão entender. Por que vai mudar? Você me pergunta. Vamos ver se está funcionando aqui. Toda vez que eu apertar, ele vai e adiciona. Ok? Se for 0, ele não adiciona. Mas se não... Vamos lá. Por que vai mudar igual a true? Você me pergunta. Toda vez que você digita um número e faz uma operação, esse número que está aqui, ele vai mudar. Por exemplo, se eu apertar 8, não vai ficar 98, só vai ficar 8, ó. 8. Então a gente tem que fazer uma variável, tipo um gatilho, para quando ela estiver ativa, mudar. Então já vamos fazer essa da operação, para vocês verem como é que vai ficar. Bom, a função da operação, a gente vai usar... um minuto aqui.
A gente vai ter que fazer uma em específico para cada um. Por exemplo, para soma, para menos, para mais. Isso torna um pouco chato, mas é o que a gente vai ter que fazer. Beleza? Vamos lá. A gente tem esse padrão aqui para quando ele clicar. Quando ele clicar no que? Na nossa cara dividir, que é a nossa div de dividir, ele vai dar um carrega, um atualiza, e vai pegar o valor 2, que é a variável que a gente tem aqui para parte de cima, ponto .html, vai ser igual ao quê? Ao valor 2, ponto text, que é o texto que já tem nele, mais o valor, que é o de baixo, a variável do resultado, né, assim por dizer. Ponto text. Beleza? A gente vai pegar o que ele tem, mais isso, e aí tem que colocar a conta, mais uma divisão, no caso. Beleza? E a gente coloca vai mudar igual a true, para ele mudar. Aí, além de dividir, a gente tem multiplicar, somar e subtrair. Então, a gente vai colocar aqui multiplicar, somar, subtrair. Apenas o que muda é o sinal aqui, vezes, mais e menos. Belezinha, galera? A gente pode fazer até um atalho para isso. Ao invés de escrever 4 vezes o multiplicar e dividir, a gente vai colocar uma classe chamada operação. Então vai se chamar op em todas essas operações. Op. Não, aqui não. Vamos colocar apenas no menos, no mais, no vezes e no dividido. O que ele vai fazer? Quando ele clicar no op, ao invés de pegar aqui, ele vai pegar o valor do this.text. Para pegar o valor deste. Ou seja, na calculadora, quando a gente apertar vezes 2 mais, então já está aqui. A gente vai usar esse op também para o parênteses, porque o parênteses é o mesmo sistema. E para o elevado e para o mod. Então a gente vai pegar o valor pro, vamos colocar também aqui no mod, no elevado, no parênteses. E no elevado vai ser um pouco diferente. Então é melhor a gente fazer uma função específica. Mas aí já tem todos os sistemas aqui.
A gente pode colocar aqui também if o this.text for igual a fechar parênteses, a gente vai o que? Fecha parênteses, que a gente tem uma função aqui. Pera. A gente tem o dividir, o backspace, os números, o M-, o M+, seu MR e o histórico. Bom, isso daqui depois a gente dá uma olhada. Mas demais é isso. A gente já fez com que ele possa colocar lá em cima os números. Mas a gente ainda não fez a conta quando ele clicar no igual. Mas antes disso, vamos fazer esses 3 botões aqui funcionar: o C, o C e o backspace. Para isso, a gente vai usar o mesmo sisteminha que a gente tem para todos. E vamos lá. Vamos colocar o C. Vamos começar pelo C. Começando pelo C, ele vai dar um carrega, que na real atualiza. Desculpa. E vai pegar o valor 1. Ponto HTML vai ser igual ao quê? A nada. Ele vai pegar também o valor 2.html vai ser igual a nada também. Na real, o valor 1 vai ser o 0, né? E o 2 vai ser o nada. Aí temos o C também. Na verdade, o CE só apaga o de baixo. O C apaga os dois. Então a gente tem os 2 botões. Ó, então se a gente fazer umas contas aqui, o C apaga os 2. Mas agora o C só apagou o de baixo. Ok, tudo tranquilo. Agora vamos fazer o backspace. O backspace é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Backspace. Como é que a gente vai fazer o backspace? Vamos lá, galera. Vamos lá. Anima. A gente vai, como sempre, executar o carrega, porque ele tem que executar antes. E fazer um if. Se o valor for diferente de 0, porque se o valor for 0, não adianta nada ele remover, porque ele não pode ficar com nada. Ele vai pegar, se for diferente de 0, ele vai pegar o valor, né? Ponto .html para fazer dentro. O que ele vai fazer? O que ele vai colocar? Vai colocar o valor ponto substring para pegar do 0 até o valor ponto length menos 1. Ponto replace o ponto pela vírgula. Então, ou seja, ele vai tirar 1. E aí, por último, temos um else if.
Mas aqui a gente tem um porém. Ele vai tirar sempre 1. Então vamos testar aqui. Bom, ele não tá funcionando, mas aí é porque... Por que ele não está funcionando? Vamos dar uma olhada. Carrega não está definido, claro, é atualiza, né? Foi mal aí. E aí, ele deu um infinito aqui. Por quê? For diferente de 0. Vamos testar assim. Se for diferente de 0, ele vai fazer isso. Se não, else if, se valor for igual a nada, ou valor for igual a menos, sei lá, coisas impossíveis que talvez aconteçam, aqui não pode ser valor. Aqui tem que ser valor.text, para ele atualizar automático. O valor.html vai ser igual a 0. Basicamente isso. Aí quando tirar, ele vai tirar 1. Vamos ver por que não funcionou. Apertar um F12. Então, ele tá dando estes problemas. Porque o valor provavelmente é diferente de... Tem que ter um e valor.length for igual a 1. For diferente de 1. Aqui tem que ter um valor.length for igual a 1. Porque aí a gente vai resolver todos os nossos problemas. Ok, galera? Bom, galera, vamos lá. Eu tava um pouco perdido, mas agora já me achei. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todos esses botões aqui, como a gente já fez esta parte aqui, a sua maioria, né? Anteriormente. Agora vamos passar para todos esses botões, seguindo essa ordem. X ao quadrado, x elevado a y e assim por diante. Como a gente já colocou os IDs, fica bem mais fácil a partir de agora. Por quê? Vamos lá. Porque agora é só pegar aqui, ó, o x_quad e fazer a função, né? Função específica dele, que vai ser sempre carrega, que é o atualiza, e aí eu vou declarar uma variável x_quad, vai ser igual a math.poll parse float valor, vírgula 2. O que ele vai fazer? Math.poll, ele leva o que a gente tem, né, que é o parse float. Ele leva quanto? Ele leva
a 2. Belezinha? Elevando a 2, a gente vai mostrar ele. Como é que a gente vai mostrar ele? A gente vai pegar a variável valor ponto .html no xquad ponto toString ponto replace. Ele vai mostrar o xquad, só que ele vai mostrar trocando ponto por vírgula, para ficar no padrão BR. Beleza? Já fizemos o xquad, agora vamos fazer o elevado. O elevado é bem parecido com a função operação que a gente tem aqui. Vou até copiar ela aqui. Que não sei se vocês perceberam, mas eu mudei um pouco. Eu coloquei um if. Se o texto for abre parênteses, ele só vai executar isso. Se não, ele vai executar isso. É bem simples aqui. Esse aqui é o que a gente tinha feito. Eu só tirei o valor. Vamos lá? O que a gente tem que fazer? A gente vai passar pro elevado, né? Elevado. A gente vai fazer o atualiza. A gente vai mandar ele, não precisa de if, né? Só assim. A gente vai mandar ele, ao invés de fazer, ele vai mandar um tiozinho, que é o tiozinho é o significado lá de elevado. Segundo a calculadora do Windows, né? Obviamente. Agora passando para o seno, cosseno e tangente. Esse daí são meio que tipo parecidos com o xquad. Vamos lá. A gente tem o hashtag sen, que é do seno. A gente vai dar um atualiza. A gente vai ter a variável seno, que vai ser igual a math.sim, que é uma função que já traz o seno pra gente. Math.sim parse float o valor. Aí a gente fez o seno. Vamos passar agora pro cosseno, que é a mesma coisa, porém math.cosseno. Agora a tangente, que vocês já devem até saber como é que é a sigla dela, né? math.que de tangente. Belezinha? Fizemos essa linha completa. Agora vamos passar para a segunda linha. Vamos começar com o x ao cubo, que é o x ao quadrado, só que elevado a 3. Ao invés de 2, a gente coloca um 3 aqui. Simples assim. X cubo. E ao invés daqui ser x quad, x cubo e x cubo. Belezinha. Essa parte de funções está sendo bem rápida assim, porque é uma coisa meio repetitiva e meio maçante. Vamos lá. Agora a gente tem a raiz de x. Como é que a gente vai fazer isso? Ai, meu Deus, que complicado. Eu só vou colocar assim, e ao invés disso daqui eu vou colocar um y root. Belezinha? E agora temos o seno de menos 1, cosseno de menos 1 e tangente de menos 1. Aqui eu vou pegar o seno, cosseno, tangente, que a gente já fez. E só vou colocar o 1 aqui do lado. Como é que a gente vai fazer o seno, cosseno, tangente de menos 1? A gente tem o math.sim e o math.cosine, só que a gente vai colocar assim, ó, um math.pol antes. Não é elevado a menos 1? Então a gente coloca um math.pol elevado isso daqui a menos 1. A gente faz isso em cada um desses daqui.
vírgula menos 1. E aqui também vírgula menos 1. Entenderam? Bem simples. Agora vamos fazer o que? A raiz. A raiz é bem parecido com o elevado, que a gente pode pegar... Não, com o x cubo, né? A gente pode pegar ele como base. Só que ao invés de x cubo, a gente vai colocar a raiz. A raiz... O que vai ser a raiz, você me pergunta? Vai ser math.sqrt. O que é isso, sqrt? Square root. Como é em inglês, né? Square root. Square de quadrado, root de raiz. Então, raiz quadrada. E aqui, tira esse 3 daqui, porque eu não quero ele não. Vamos lá pro 10ax. Como é que eu vou fazer o 10ax? Simples. Vamos colocar aqui 10ax. E vamos copiar e colar para esse nome de variável aqui também. Eu vou colocar um math.poll, que é o elevado, 10, o número que a gente tem. Tranquilinho? Entenderam? Sacaram? Então já fizemos aqui tudo essa linha, essa segunda linha. E estamos aqui, ó. Depois aí 10 elevado a x. Rápido. Fácil. Vamos passar pro log, pro sp, pro mod? Vamos? Então vamos lá. O log, a gente tem uma função para ele também. Como a maioria. Aqui tem math.log. Math.log do parse valor. Só vamos mudar os nomes aqui da variável para log, para ficar mais claro, para vocês verem que aqui a gente está fazendo o quê? O logaritmo, pô. A gente está fazendo o logaritmo. E agora o exp, que é o elevado. Como é que a gente vai fazer o elevado? Você me pergunta. Exp. Vamos fazer aqui. O exp vai ser bem parecido com aqui, ó, o square root, como vocês estão mais... São para saber, o square root aqui vai mudar igual a false. Você deixa assim. E o elevado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o valor... Aqui tá errado. Tem uma coisa erradinha aqui no square root, que é o valor 1.html vai receber o quê? O valor 1.text mais o square root. Beleza? Deixa eu ver se eu errei mais alguma coisa aqui. Não. Mas... Peraí. Isso, exatamente. Nem tá aqui. E a gente vai pegar isso e vai colocar um... Aqui, ó, bem sucinto, vírgula e mais. Que o e mais já vai fazer pra gente o exponenciação, assim, sem segredo, sem nenhum segredo. Se tiver segredo, eu tô te contando aqui. Aí tem um mod que a gente vai fazer que nem o elevado, né? E vocês já vão entender. Essa função, mod, não existe. Mas a gente vai meio que dar uma criada nela quando a gente calcular o resultado. Quando a gente fizer o igual. Belezinha? Então a gente tem um mod aqui. E a gente vai criar o 1 sobre. Que é, ó, a gente criou aqui. Essa linha é completa. Agora é 1 sobre x.
que é o famoso 1 sobre, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá que eu tô embrasado aqui. 1 sobre vai ser o que? Igual a 1 sobre o parse float do valor que a gente recebeu na função atualiza lá. Se vocês pararam de ver o vídeo ou começaram daqui, volta um pouquinho aí que a gente fez a função atualiza, que é bem importante aqui pra gente completar tudo aqui. Aí a gente vai mostrar, né, o 1 sobre ponto toString ponto replace o ponto pela vírgula. Como sempre a gente tá fazendo esse replace aqui do ponto pela vírgula. E todo mundo já deve ter entendido o que a gente tá fazendo aqui no Brasil, PTBR. Se você for dos Estados Unidos, dos United States, você não precisa fazer esse replace, né? Mas aí você nem estaria vendo esse vídeo em português, Brasil. Agora a gente fez um sobre, tem o EAX. O EAX, que a gente vai fazer como? Vamos fazer ele primeiro sempre chamando a função atualiza. Desculpa. O EAX vai ser igual ao que? Math.poll, que é um elevado, né? O EAX é um elevado. Só que o E é uma constante. 2.718228182284845904523. Tudo isso daí é o E e tem mais um pouco. Continua igual o Pi. Mas eu não vou colocar tudo aqui porque é desnecessário. Aí a gente vai dar um parse float valor. E a gente vai mostrar como a gente está sempre mostrando aqui. Ao invés de 1 sobre, a gente vai colocar EAX. Belezinha? Já fizemos aqui o EAX. Ó, já estamos quase acabando. Falta só 2 linhas assim. Vamos lá. Depois do EAX, continua, não para não, que a gente vai conseguir terminar isso daqui ainda hoje, hein? Não sei que horas que você tá vendo isso, mas você vai conseguir, eu acredito. Vamos lá. LN. O que a LN vai fazer? Além de chamar a função atualiza, como todas as outras. Vai criar uma variável, LN, que é o logaritmo linear. Mas o que é o logaritmo linear? É o logaritmo de base E. Como é que a gente vai fazer ele aqui? O E, que é essa constante aqui que a gente já viu. Math.log de logaritmo. Aí a gente vai colocar o parse float. Mas o parse float é o logaritmo de base 10. Como é que a gente vai fazer para transformar ele em base E? A gente vai dar um dividido aqui por math.log E, o logaritmo de E, que é o E é esse daqui. Entenderam? Então a gente está fazendo aqui um logaritmo natural. Logaritmo de base E. Sempre mostrando o valor aqui. Vocês viram que o valor e a função atualiza nunca muda. Só muda a conta, né? Vou dar aqui para ln. Replace, vírgula por aqui. Prontinho. Fizemos aqui o logaritmo natural. Falta o DMS e o DEG. O DMS vai ser um pouco diferente, apesar de mesmo assim utilizar a função atualiza, como todos os outros, né, pessoal? A gente vai colocar nele a função, a variável, né, DMS, que vai receber o valor, ponto split, o ponto, né? Porque o DMS ele tem que calcular com valores inteiros. O 0 mais uma vírgula
mais valor.split. Split o quê? O ponto 1. Tudo isso daqui vezes 6. Foi mal. Agora a gente tem um valor de DMS. Aqui a gente nem precisa dar o replace, porque ele já dá o nosso valor com a vírgula. Então é só colocar o DMS. Vamos continuar, porque aqui a gente não pode parar. Pós DMS, a gente tem que fazer o DAG. Aqui, obviamente, o DAG, que vai recebe isso daqui e executa a função atualiza para variar. Só que o DAG a gente tem que fazer uma pequena coisinha aqui. A gente vai fazer um if para ser o valor .split. Vamos colocar uma variável aqui. Vamos colocar aqui como valor split igual a valor.split, o ponto, se o valor split 1 vezes 16 ponto toString ponto length for maior do que 2, se toda essa conta aqui for maior do que 2, o DAG vai ser igual a int.parse int.parse int valor.split não, valor split o zerinho, isso daqui mais um com mais uma vírgula e mais um valor split 1 vezes 1 6. Isso daqui, ponto substring 1, vírgula, valor, ponto, split 1 vezes 1, 6. Que tem que ser a mesma quantidade de 6 que tem. Ponto toString ponto length. Belezinha? Então a gente tem o else, já tem o if, vamos fazer o else. O else é mais fácil. Se o DAG for igual, DAG vai ser igual ao valor split 0 mais o ponto e vírgula mais o que? O valor split 1 vezes 1, 6. Esse tag realmente requer um cálculo mais assim, mais diferenciado, um pouco mais difícil, mas nada que seja o que? Impossível. Assim finalizando todos que temos. Vamos lá? Fazer o pi, o fatorial e etc. Como todos, vamos lá fazer o atualiza.
fazer o valor. Esse daqui é bem mais fácil, porque ele só vai pegar o valor .html e vai ser igual a 3.14, 15, 9, 2, 65, 35, 89, 79, 3. E a gente coloca o vai mudar igual a true. Beleza, fizemos o pi. Agora falta o fatorial. Falta só mais 3 aqui e a gente já pode dar isso como finalizado. Vamos lá. Vamos lá, fatorial. Não existe uma função para fatorial. Tipo, math.fatorial não existe. Então a gente vai ter que fazer o fatorial aqui na Vive a cores. Vamos dar a função atualiza aqui, né? If o valor for menor que 0, ele vai dar um fatorial é igual a entrada inválida. Else, se não, var fatorial é igual a 1, for x igual ao valor x maior que 1, x menos menos, fatorial é igual a fatorial vezes x, que é a continha do fatorial aqui, bem simples para vocês. Aí a gente só tem mais um trabalho que é mostrar o fatorial, né? Mostrando o fatorial, tá tudo certo. Beleza? Fizemos o fatorial. Agora falta o mais e menos, né? Ele basicamente vai inverter o valor, né? Vamos lá, mais, menos. Ele vai dar o atualiza, né? Como sempre. Atualizando aí pra... Vai dar um menos igual a parse float. O valor vezes o que? O menos 1. Porque ele já inverte todo o valor. E ele só tem que mostrar a variável menos aqui. Que aí já tá tudo pronto. Agora, por último, vamos fazer aqui a vírgula, né? Vírgula. E vai ser uma função que vai executar o atualiza mesmo. E if valor ponto includes. O que a gente está fazendo? Se esse valor tiver não tiver uma vírgula, a gente vai colocar. Porque ele não pode colocar várias vírgulas. Então, se ele tiver, a gente não vai fazer nada. A gente não vai colocar mais vírgula para ele, para ficar todo errado. Valor mais a vírgula nossa de cada dia. Beleza? Acabamos essa parte. Fizemos aqui todas as funções aqui de tipo de clicar. Vamos ver como é que ficou. Aqui, ó, já tá basicamente pronta a nossa calculadora aqui. Só não tem o igual, que é o mais importante, mas tem, ó, se a gente quiser levar, a gente leva. Se a gente quiser aqui, ó, e temos um erro aqui, ó. É porque o nome parece estar igual.
no Xsquad, qual que é? O hashtag elevado. Aqui, ó. No hashtag elevado tá igual aqui, ó, yroot. Olha, e no mod também tá igual. Cadê o mod? O mod fica mais ou menos aqui, então a gente vai um pouco pra cima. Onde é que tá esse mod? Depois de logexp. E aqui deveria ser um mod, né? Beleza. Então se a gente dá um 8 elevado a 6 mais... Aí a gente tem um mod também. 6 mod. E esse mod também tá errado aqui, porque ele deveria ser, tipo, mudar só o valor aqui, ó. Se bem que 6 mod. Tem 2 mod. Mostra o valor de cima, mas o valor de texto mais o mod. Então, ele deveria executar só uma vez esse mod aqui, né? Mas eu não sei. É porque o vai mudar tá igual a true, né? Mas tá, ele deveria ficar, ó. Tem outro mod que eu não tô sabendo. Olha só. Tem só esse mod. Cinco mod. Ah, eu acho. Ah, aí que tá. Tá errado aqui. Ele deveria pegar o valor e pegar o valor texto mais o mod. 5 mod 6. Aí a gente não fez o igual ainda. Mas aí vamos ir testando para ver os erros que a gente encontra, porque sempre tem alguns errinhos que a gente vai e faz aqui. O seno tá funcionando, ó, o cosseno, ó, a tangente, o seno, cosseno, tangente, tá tudo aí. O exp, beleza, o ln, o log, o raiz, uma x, o EAX, tá tudo maravilhoso, ó, o pi, só que pi, ele tem que mostrar com vírgula, não é o ponto, é a vírgula, né? Nossa vírgula nossa de cada dia. Vamos testar a vírgula? É, a vírgula não tá funcionando, até porque includes. Beleza? Tudo ok, tudo funcionando. Teve alguns erros, mas sempre acontece erros.